Fundos imobiliários em queda e o que fazer agora? Muita gente aí vendo os seus fundos imobiliários despencarem nas últimas semanas e sem entender muito bem o que está acontecendo, se é um efeito sistêmico do mercado, se é um efeito de manada ou se é realmente algo dentro aí dos seus ativos. Nesse vídeo eu vou te mostrar e a gente vai ter uma visão geral de tudo que está acontecendo. Mas antes da gente começar, caso você não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira, beleza? Então o mercado de fundos imobiliários sempre foi muito conhecido por ser um mercado com baixas oscilações, né? Então, mercado de imóveis, os preços se mantinham ali mais retilíneos ao longo do tempo, né? Sem muitas surpresas, só que a gente vem aí de alguns anos bem complicados da economia, especialmente 2023, com tudo que está acontecendo, mudanças econômicas, políticas. Aqui no nosso país está sendo um ano ainda mais desafiador do que foi, por exemplo, 2022 e 2021. Então é um ano realmente que é preciso ter muita calma, muita paciência e muito estudo para que você consiga fazer de um ano bem vencedor. O mercado de fundos imobiliários aí, se a gente for olhar para o nosso índice base, que é o índice IFIX, e pegar aqui, ó, do ano de 2013 até 2023, então a gente tem um panorama aqui geral de 10 anos de mercado, então é um panorama de longo prazo, dá pra gente perceber várias coisas aqui que aconteceram ao longo do tempo, né? Então aqui, o ano de 2013, 2014, eram anos em que a gente tinha aqui uma taxa Selic muito alta, né? Taxa Selic ali que chegou próxima a 14%. E perceba como esse movimento foi muito parecido com o que a gente está vivendo agora. Taxa Selic hoje de 13,75, muita pressão do governo para queda. E 2013, 2014 era um momento muito parecido com a taxa Selic em 14%. Com a queda da taxa Selic, né? Chegando depois até 2% ao longo dos próximos 4 anos, né? Então ali entre 2018 e 2019 a gente teve essa queda aí da taxa Selic. O mercado de fundos imobiliários simplesmente disparou, chegando aqui a mais de 3.100 pontos aqui em 2019 para início de 2020. Veio a pandemia, o mercado teve queda. E desde então é um mercado que começou com uma volatilidade muito forte, né? Então a gente está percebendo realmente momentos aí de subida, depois vem alguns momentos de queda, mas é mais ou menos um mercado que vem se mantendo constante desde o ano de 2020. Só que aí nas últimas semanas a gente percebeu vários fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários de papel, e aqui eu quero destacar alguns: HCTR, DEVA, VSLH, TORD e IRDM11, com oscilação acima aí do esperado, do aguardado ao longo desse tempo, né? Os fundos imobiliários de tijolo, em contramão a isso, o galpão, o shopping, lajes, estão se mantendo mais ou menos na mesma conformação do que vinha antes, mas esses fundos de papel especialmente tiveram bastante queda. A gente tem que levar em consideração alguns pontos: momento econômico do país, e fundo imobiliário de papel, como a gente bem sabe, é um fundo imobiliário de dívida, né? Atrelado principalmente à inflação que está vindo bem alta no nosso país ao longo do tempo, e isso está trazendo muita dificuldade financeira aí para os devedores dessas dívidas, aquelas pessoas que pegaram dinheiro emprestado lá atrás, atrelaram essa dívida à inflação e estão tendo que repassar agora. Então tá tendo muita dificuldade. A gente teve aí mais recentemente alguns CRIs com dificuldades de pagamento, então a gente teve os CRIs Gramado Parque, entre outros aí do IRDM, do DEVA, do VSLH, com bastante dificuldade, ou seja, a gente está vivendo momentos de inadimplência desses CRIs, alguns fundos imobiliários com 20%, 30% até 40% de inadimplência, o que de fato pode prejudicar o dividendo desses fundos. Mas o que é importante de ser feito nesse momento? É ter muita calma, é ter paciência. Eu sei que é bem complicado falar disso no momento atual, como a gente está vivendo. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, IRDM, hoje, por exemplo, ele está subindo 3,4%, mas se a gente for olhar nos últimos 5 dias, é uma queda de mais de 5%. De um mês, é uma queda de 10%. Se a gente for olhar aqui agora para o DEVA 11, hoje ele está subindo 4%, mas se a gente voltar em 5 dias, é uma queda de 20%. Em um mês é uma queda de 35%. Você imagina uma pessoa que tem DEVA, por exemplo, na sua carteira,
né, vê uma queda de 20%, 30%, principalmente o investidor inexperiente em mercado. A primeira opção que ele vai ter é realmente fazer a venda. Ele vai pensar, poxa, eu vou vender logo isso aqui antes que caia. Eu aconselho ter muita calma e muita paciência nesse momento, porque momentos de dificuldade econômica financeira, a gente vive de tempos em tempos, tá? Então é importante a gente entender isso, que essa não será nem a primeira e nem a última vez que você se deparará com um momento, um cenário como esse de mercado. E você não tem realmente muita escolha sobre isso, tá? Mas você tem escolha aí sobre as opções que você irá tomar. É hora de vender, é hora de comprar, é hora simplesmente de esperar. É isso que você precisa tomar aí de decisão. Eu, no meu ponto de vista, é um momento que eu tô muito calmo e muito tranquilo, porque eu entendo que a gente tá vivendo um momento de Selic de 3,75, que não deve mudar por muito tempo, e o mercado de fundos imobiliários é muito sensível aos movimentos de Selic. Então, se a Selic, se porventura subisse mais, o mercado tende a cair mais. Se a Selic simplesmente se manter como vem acontecendo, não tem muitas alterações no mercado, e quando a Selic começar a cair, o mercado de fundos imobiliários vai subir. Mas eu entendo que para esse primeiro semestre de 2023 é muito difícil a gente ver uma queda de Selic. Já ocorre uma pressão de governo e isso deve acontecer. O próprio Banco Central já sinaliza uma queda de Selic até o final desse ano. Então, assim, a gente tem todo o ano de 2023 para aproveitar as grandes e boas oportunidades. E o mercado de fundos imobiliários está cheio delas. Não só em fundos de tijolo, mas principalmente nesse momento, eu diria em fundos imobiliários de papel, tá? A gente está vivendo um momento delicado, difícil, e é de fato nesses momentos, né, que a gente consegue ter as melhores oportunidades. Um fundo como esse aqui, o DEVA 11, se a gente olhar, há 6 meses atrás, era um fundo que estava sendo negociado aqui, ó, até mais de R$90. Hoje é possível comprar ele por menos de R$55. Percebam essa grande diferença de preço. Então esse é um momento realmente de muita oportunidade em vários fundos imobiliários de papel, principalmente, é o que eu enxergo nesse cenário atual. Então tem muita gente desesperada, muita gente, fundo imobiliário não vale mais a pena, fundo imobiliário é cilada, fundo imobiliário é isso, é aquilo, e não entende de fato todo o mercado em si, como esse mercado foi constituído, não entende o histórico, né? Se a gente for voltar aqui à cotação do IFIX, essa questão histórica, que é um mercado que, assim como qualquer outro ativo de bolsa de valores, que sobe caindo, né? Então, de 2013 para cá, é um mercado que estava ali pontuando em mais ou menos 1.400 pontos e hoje já está próximo aos 3.000 pontos. Então, é um mercado que vem em evolução, não só em número de fundos imobiliários, mas em número de patrimônio, qualidade dos ativos que se tem ali dentro, tá? E o melhor de tudo, é um mercado que não incide imposto sobre o seu rendimento. Então, para as pessoas que estão buscando, de fato, essa questão de dividendos em cima ali dos seus ativos, fazer o seu dinheiro trabalhar por si, o mercado de fundos imobiliários é um dos melhores. E comprar ativos, quando todo mundo tá falando, isso aqui já não vale mais, isso aqui já não faz mais sentido, é o melhor momento, tá? Lógico, se fosse algum problema estrutural dentro desses fundos imobiliários que eu te mostrei aqui, lógico que isso não seria uma oportunidade, mas não é isso que tá acontecendo. O que eu vejo acontecer é um efeito manada muito forte dentro do mercado de fundos imobiliários, é um efeito que tá trazendo uma pressão de venda muito maior do que a pressão de compra, e isso tá fazendo o preço de vários deles caírem. Tenha muito cuidado em relação a isso, muita calma nesse momento, e eu tenho certeza que se você aproveitar, você vai estar pegando as melhores oportunidades aí para sua carteira. O que de fato eu, Gabriel, tô fazendo nesse momento, além de ter um pouco de paciência e entender como é que esses fundos imobiliários vão sair de tudo isso, é olhar e, logicamente, quando chegar na minha data ali de fazer os meus investimentos, de fazer a minha compra, eu simplesmente farei. Beleza? Então, esse é um momento realmente de aproveitar, é um momento realmente de estudar esse mercado que só cresce cada vez mais. Então, se você que está me assistindo aí, quer começar a dar os seus primeiros passos no mercado, ainda tá com medo, um pouco de receio, não sabe muito bem o que fazer, fica calmo que eu vou te ajudar. Eu fiz uma aula gratuita para te ensinar como você pode dar aí os seus primeiros passos no mercado de fundos imobiliários, como receber o seu primeiro dividendo de forma segura. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo, basta você clicar, é uma aula gratuita, mais ou menos 20 minutinhos para te mostrar como, mesmo com pouco dinheiro, você pode chegar à sua liberdade financeira, beleza? Então assiste essa aula, tudo que eu trouxe para você pular e aplica. Faça isso que lá na frente você verá que os resultados virão e acontecerão, beleza? Antes da gente encerrar, também deixe seu comentário aqui no vídeo. O que você está fazendo nesse momento atual com o mercado de fundos imobiliários em queda? E você vê um momento de oportunidade, você está receoso em investir, o que você está fazendo nesse momento? Me diz aí também. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!